Já estamos aqui a ver a nossa oradora. Boa tarde a quem nos está a ver e que estamos a chegar agora à sessão. Bem-vindos à segunda sessão do programa de webinars para a administração pública. Esta sessão dedicada ao tema dos desafios da conciliação em teletrabalho. Este programa de webinars é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipa que reuniu o INA, o Instituto Nacional para a Reabilitação e o Instituto Politécnico de Setúbal. Para o webinar de hoje, contamos com a presença da doutora Ana Sofia Freitas, que muito agradecemos, formadora do INA e psicóloga clínica. Vamos ter também a Sofia Figueiredo, que vai estar a fazer a interpretação para a linguagem gestual. Neste sentido, como é que vamos decorrer os trabalhos? Vamos proceder a iniciar agora a sessão com a doutora Ana Sofia Freitas, após o fim da qual nós vamos abrir espaço aqui para colocarem questões. Essas questões deverão ser dirigidas a mim, vocês vão identificar que o nome da Elsa Belo para enviar as questões que queiram fazer chegar à doutora Ana Sofia, e depois eu servirei aqui de mediadora entre as vossas questões e a Ana Sofia Freitas. Com a certeza que, se calhar, dependendo do número que vamos receber de questões, não vamos conseguir apresentar todas, mas tentaremos que isso aconteça. Isto para respeitarmos aqui o horário. Vamos dar então início à sessão. Espero que toda a gente esteja a ouvir e que possa acompanhar. Desejo-vos uma boa sessão. Muito obrigada por este enquadramento e pela presença de todos. Eu vou tentar fazer aqui uma partilha de tela, eu vou pedir a vossa validação quanto à eficácia na transmissão da imagem. Não sei, Elsa... Está ótimo, está ótimo. Bem? Ok, muito bem. Muito obrigada então. Vamos dar início a este tema, que é um tema muito curioso, que é o termos de discutir os desafios da harmonização do campo pessoal e do campo profissional em contexto de teletrabalho. A verdade é que nos tempos pré-pandemia, quando falávamos de conciliação, não só em contexto de formação ou em contexto de consultoria, preocupávamos sempre em integrar o teletrabalho como uma medida que permitiria potenciar a qualidade de vida dos trabalhadores. Tínhamos vários técnicos superiores a ambicionarem a introdução do teletrabalho nos seus registros e dias de trabalho, alguns dirigentes a criarem alguns planos para testar a eficácia deste teletrabalho integrado nas rotinas profissionais ditas tradicionais. Hoje o teletrabalho traz e reveste-se de uma série de desafios que têm trazido complicações várias, não só pelas circunstâncias em que estamos a viver, que atravessa o país e o mundo, não é, desta incerteza em relação ao que acontece ou acontecerá amanhã, mas também porque de repente nos vemos obrigados a parar para pensar sobre o momento do dia em que vamos interromper o trabalho e dedicar-nos à dita vida pessoal, que nesta modalidade é muito mais desafiante, porque efetivamente não temos informações externas a comunicarem-nos quando parar ou quando interromper. Todos nós conheceremos, e todos os aqui presentes conhecerão, o ABC das boas práticas em contexto de teletrabalho, que eu digo que são aquelas dicas ótimas para o vizinho ou para o colega, porque nós seres humanos somos maravilhosos a apresentar dicas, mas uns inaptos, natos para aplicar essas mesmas sugestões que apresentamos aos outros. Porque na verdade não é nada fácil que diga a si próprio o que fazer e de seguida acatar essa ordem. O mesmo acontece quando falamos com os nossos filhos, filha, marido, mulher, é difícil nós fazermos uma proposta e que as pessoas se sintam completamente compelidas a obedecer-nos. Portanto, mais importante do que visitarmos aquelas regras básicas que nos permitem otimizar o nosso desempenho, o nosso bem-estar em contexto de teletrabalho, e que a maioria de nós conhecerá, é importante percebermos o porquê dessas medidas serem propostas, qual é que é a pertinência da aplicação dessas medidas, quais é que são as vantagens que advêm dessa aplicação e as desvantagens da não aplicação, porque se nós não trabalharmos o nosso nível de consciência sobre um novo hábito, nós raramente somos eficazes em implementá-lo. Eu gostaria de confirmar só, porque eu não estou a conseguir ver a imagem da Sofia Figueiredo, mas creio que estará tudo bem, que estarão todos os restantes participantes a acompanhar, certo?
Não sei se tem aqui... Sim, sim. Sim, boa, perfeito. Olá, Leal, sim. Ok, perfeito, muito obrigada. Então vamos continuar. Muito bem, eu falava, mais do que nós visitarmos as listas de instruções, como são, por exemplo, e a maioria de nós conhecerá, a necessidade de mantermos hábitos de autocuidado e de autoimagem, mesmo estando a trabalhar a partir de casa, planearmos as nossas agendas e introduzirmos pausas no nosso dia-a-dia de trabalho, distinguirmos os espaços de trabalho e o espaço de refeição, mantermos um contacto social ativo com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, pararmos para mudarmos a nossa postura, utilizarmos o momento da alimentação para, novamente, um ritual de autocuidado. Muito bem, nós conhecemos estas pistas, todas estas dicas, recebemos e-mails com estas notificações. Porquê que nós raramente paramos para implementar? Temos pouca consciência, como eu dizia, sobre a pertinência das mesmas e depois nós usamos muito poucos recursos atencionais conscientes para mapearmos a nossa rotina e para identificarmos efetivamente que tipo de medidas é que funcionam connosco e quais é que nem tanto. Portanto, quantos de nós, eu perguntaria, podemos discutir depois mais para a frente no momento em que a interação for mais direta, quantos de nós muitas vezes dão por si, já passaram 2, 3 horas do início de um dia de trabalho, já nos sentimos cansados, com uma série de tarefas por gerir, atropelados por uma variedade de pensamentos sobre os quais não tivemos propriamente grande controle, tudo muito porque nós agimos de forma robotizada. Frequentemente as nossas rotinas da manhã, e depois terei toda a curiosidade em falar com alguém que me diga que isto não acontece desta forma, mas há uma grande tendência para nós robotizarmos as nossas ações e acordamos, ouvimos o despertador, estendemos o braço e desligamos o telemóvel, iniciamos um scroll pelas notificações que nos caíram, redes sociais, e-mail, lista de tarefas, pedidos, mensagens, dirigimos-nos ao banho, a pensar e a atualizar a lista de tarefas que nos vai acompanhar nas próximas horas, iniciamos um estado de multitasking em que respondemos ao telemóvel, respondemos à alimentação, tomamos um pequeno almoço à pressa quando tomamos e temos quase um nulo estado de consciência sobre aquilo que está a acontecer. É muito raro nós acionarmos, por exemplo, os receptores sensoriais da nossa pele quando estamos no momento do banho. Nós usamos o banho como uma tarefa rotineira, fazemos um check, é quase como se usássemos recursos atencionais superficiais que nos permitam olhar para a nossa rotina e para aquilo que nos rodeia e fazer uma confirmação de que isto é normal ou uma não confirmação, isto não está em conformidade, o que é que eu tenho que fazer para alterar? Claro que nós temos recursos cerebrais que nos permitem mantermos neste estado dito automatizado, não é? Sem comprometermos a nossa saúde ou a das pessoas que estão à nossa volta. Por isso é que muitas vezes quando vamos a conduzir acontece, e várias pessoas relatam esta experiência, de irmos com um destino na nossa cabeça e quando damos por nós estamos num destino completamente ao lado. Nós temos recursos mecânicos que nos permitem cumprir a tarefa e executar aquela tarefa que nos propomos, como neste caso seria a condução, eficazmente. No entanto, se pararmos para refletir, nós estamos no modo fazer, fazer, fazer e muito raramente estamos no modo ser. Muito bem. Isto é esta dimensão da pouca utilização dos nossos recursos atencionais, é outro tema para o qual temos que estar atentos, porque nós não nos conseguimos manter em modo multitasking continuadamente sem que, ao final do dia, nos sintamos indisponíveis mentalmente ou emocionalmente para as exigências de casa. Claro que os desafios de uma pessoa que está neste período de quarentena em teletrabalho a sós ou acompanhado por um parceiro ou com mais elementos de um agregado familiar, os desafios são relativamente distintos, mas a forma como nós, seres humanos, nos comportamos é semelhante. Claro que as vidas são altamente complexas e distinguem-se de pessoa para pessoa, mas se nós pararmos para pensar, independentemente do contexto, este estado robotizado, e eu diria até anestesiado, com que nós vivemos, tende a ser transversal. Obviamente que se eu viver sozinha, estiver sozinha, a consequência de ao final do dia me encontrar emocionalmente indisponível tem menos impacto do que se eu tiver menores a necessitarem da minha atenção e da minha disponibilidade. Portanto, eu convido as pessoas tradicionalmente a treinarem este músculo da atenção, porque isto treina-se, a tomarmos consciência de que se nos mantivermos em estado de multitasking, as tarefas não saem tão eficazmente. É importante nós criarmos
aquilo que eu designo de blocos de horas para otimizar a nossa resposta às exigências do nosso trabalho, mais ainda neste contexto. Porquê? O nosso cérebro precisa de pistas óbvias para organizar a informação que nos rodeia categoricamente. Portanto, se eu estou sentada na minha mesa de trabalho, iniciei a minha manhã, estou à frente do computador com a minha agenda e a minha casa não permite ter outro espaço para escritório, portanto vamos imaginar que tenho que fazer refeição exatamente no local onde eu estou a trabalhar. É importante que as pessoas retirem o computador e as agendas e que parem, mesmo que parem só 15 minutos, mas é preferível uma pausa efetiva em que nós transmitimos uma mensagem a nós próprios, ao nosso cérebro, ao nosso processamento cerebral de que houve uma mudança do registro, do ambiente, do contexto, para facilitar a percepção da passagem do tempo. Se nós pararmos para verificar a mudança abrupta que introduzimos na nossa vida, nós rapidamente retiramos as pistas externas, como são o trânsito, o transporte que eu tinha de apanhar público até o meu local de trabalho, o colega que chega habitualmente àquela hora e que me convida para tomar um café, a saída no horário de almoço para almoçar com um colega meu. Portanto, nós retiramos estas pistas todas. Eu ouvi, não sei se alguém participou, eu prevejo que continuem a ouvir-me bem, chegou aqui um ruído, mas vamos avançar. Portanto, se nós nos apercebermos desta mudança abrupta, é real que retiramos muitas mensagens que nos ajudavam a organizar a informação categoricamente. Pois bem, se associarmos a isto a noção de que no nosso cérebro nós não temos um receptor para a percepção do tempo, ao contrário daquilo que acontece com a visão, com o tacto ou com o olfato e o paladar, em que nós temos receptores sensoriais para esta informação específica ser processada a nível cerebral, o mesmo não acontece com o tempo. Nós temos sempre, sim, receptores que nos permitem organizar os ciclos de sono-vigília. Nós temos receptores que nos permitem orientar e que dependem muito da informação externa que nós vamos absorvendo. Mas não temos aquilo que nós designamos um sincronismo temporal. Se nós tivéssemos a oportunidade de parar agora, durante alguns minutos, fecharmos os olhos, e eu deixaria passar algum tempo sem olharmos para o relógio. Terminando esta tarefa, eu perguntaria a todas as pessoas, e estamos aqui algumas, qual a vossa percepção em relação ao tempo que passou entre o início da atividade e o fim da atividade. Vos garanto que as respostas não seriam exatas, porque nós não temos um medidor exato do tempo. Tenho aqui uma notificação. Muito bem. Muito bem. Portanto, como nós não temos este receptor temporal, é da nossa total responsabilidade transmitir informação útil para o processamento deste mesmo decorrer temporal, que nós num dia dito atípico, em que estamos exclusivamente em casa, porque estamos limitados a uma série de regras socialmente impostas que nos obrigam a agir desta forma, nós temos que transmitir as pistas possíveis para facilitar o processamento da informação externa por parte do nosso cérebro. Depois, tentarmos perceber que se nós não conseguimos manter os nossos níveis de atenção de forma continuada na mesma tarefa, é útil gerir e planear o nosso dia considerando diferentes blocos para diferentes tarefas. Eu sei que a maioria das pessoas diz que não tem tempo para planear, mas isto é uma ilusão. O tempo que nós perdemos, não temos que ser milimétricos a definir metas como às 3 da tarde eu tenho que ter conseguido fazer não sei quantas chamadas telefónicas. Não, mas eu sei que vou precisar de cumprir estas metas hoje obrigatoriamente. Depois há um outro exercício importante que é, em vez de nós mantermos a tendência de dizer mas eu não posso planear porque uma grande percentagem das tarefas que me surgem durante o dia são imprevistos. Tudo bem, se surgem imprevistos é importante eu perceber nos meus dias, que são mais ou menos padronizados, que a percentagem é que surge de imprevistos, é 30%, é 60%. Isso implica autoconhecimento e nós podemos prever os imprevistos, não obviamente o conteúdo dos mesmos, mas a presença desses imprevistos e, portanto, passamos a planear só 40% do nosso tempo. Se tivermos de interagir com família, é importante incluir no nosso planeamento as agendas das outras pessoas. Porquê? É útil que, se nós estamos num contexto completamente atípico,
seria interessante que as pessoas que convivem, que coabitam, pudessem acordar as horas das refeições, por exemplo. Se isto não for possível todos os dias da semana, retirar pelo menos um dia da semana para estar de forma consciente, concentrada e ligada às pessoas que estão connosco na mesma modalidade em que nós nos encontramos. Se nós não introduzirmos esta conciliação de agendas, é provável que o número de conflitos surja e aumenta. Se nós agirmos muito mais de forma antecipada do que de forma reativa, mesmo o mal-estar, a sensação de mal-estar ou de perda de controle tende a diminuir. Portanto, é preferível nós aumentarmos o nosso círculo de influências. Depois, para quem coabita com outros elementos e não está sozinho durante este período desafiante, é útil que, se nós tivermos de parar durante algum tempo, se tivermos que estar isolados ou concentrados numa tarefa, ou porque estamos a fazer uma informação, um relatório, o que for que exija aqui os nossos recursos completamente focados, é importante comunicarmos às outras pessoas que não queremos interrupções durante aquele período e sermos justos na negociação desse período, tentar perceber, são 40 minutos, são 60, comunicar aos outros, eu vou precisar de 40 minutos em sossego e em isolamento. Depois, percebermos que se a tarefa estender mais 5 minutos e se de repente nos entrarem na porta, a responsabilidade é nossa, nós demos 40 minutos, por isso é preferível colocarmos um despertador e apercebermos de forma premeditada da passagem do tempo e podermos gerir assim as dinâmicas em casa e as diferentes exigências. Agora, isto é importante para quem está a interagir com outras pessoas ou para quem está sozinho a gerir a sua agenda. Pode ser útil ter que colocar um despertador, vamos imaginar, hoje tinha este encontro aqui convosco. É útil colocar um despertador meia hora antes para garantir que não nos deixamos levar pelas tarefas anteriores e não nos perdemos e não nos desligamos do compromisso seguinte. Aumentamos o nosso nível de eficácia implementando estas pequenas estratégias. Agora, justo também e importante também é perdermos algum tempo com curiosidade para conhecermos o estranho que vive dentro de nós. Porque nós somos muito eficazes a pensar, ok, vou implementar esta técnica, eu acho que isto na minha rotina pode até ser funcional, mas é uma coisa de que eu necessito efetivamente. Que tipo de dificuldades é que eu tenho na gestão dos campos dito profissional e pessoal neste contexto de teletrabalho? Que tipo de estratégias é que poderiam ser efetivamente eficazes? Depois, nós tomamos em média umas 500 decisões, é na casa das centenas, a literatura indica que serão aproximadamente 500 decisões por dia, de forma automática, não é? De forma sem grandes níveis de consciência. Se nós conseguirmos transformar dessas 500 duas com um objetivo e com um propósito claro, que nos permita, lá está, aumentar o nosso círculo de influências, melhorar a nossa resposta aos desafios profissionais ou a esta necessidade de conciliação dos diferentes campos que constituem a nossa vida, isto, na verdade, é um pequeno esforço, representa um pequeno esforço, não é? São duas decisões conscientes e intencionais. A chave está quase exclusivamente na intencionalidade. Mais do que visitarmos, lá está, as 10 listas a lista com as 10 indicações, é auscultarmos, ouvirmos as nossas necessidades, porque existe dentro de nós um pequeno estranho e o outro que é o piloto automático que tomam conta das nossas rotinas, mas nós podemos controlar tanto um como o outro, não é? Depois, tentarmos tomar consciência de um outro fenómeno que nos manipula, que é o de vivermos num designado quadro mental que faz com que o nosso presente seja eternamente parco e que o futuro seja eternamente melhor. Portanto, nós muitas vezes estamos num estado de esforço continuado nas nossas relações profissionais, na gestão dos nossos projetos, nas nossas relações pessoais, e mantemos aquela ideia de que, ok, isto agora implica este esforço, mas no futuro será melhor. Esta relação que nós mantemos com o presente e com o futuro traz-nos a vantagem de pensarmos que temos aqui o grande poder de mudar o mundo, o que não é necessariamente mau, não é? Alimentarmos esta ideia de que podemos mudar as coisas para que este estado de insatisfação se altere no futuro, mas depois traz a grande desvantagem de vivermos num estado de desassossego e desconforto crónicos. Portanto, tentarmos tomar consciência do poder que existe no hoje, no agora, e melhorarmos a nossa vida no já. Eu costumo usar esta metáfora que é, nós quando vamos comprar uma casa estamos disponíveis para ouvir tudo o que têm a dizer sobre ela. Queremos saber se os problemas são estruturais, se são superficiais,
Queremos saber como é que a casa está no estado imediato em que a encontramos e não como é que ficará num futuro ideal. Nós preocupamos e queremos ouvir inclusivamente as más notícias. Quando se trata do nosso presente e de analisarmos a forma como estamos a gerir o nosso dia-a-dia e de tomarmos consciência para mudarmos estas rotinas, transformarmos em algo mais produtivo amanhã, vamos empurrando com a barriga e deixando estas tarefas para depois. Seria interessante que nós, tentando sair deste estado anestesiado, trouxéssemos algumas medidas de autogestão que melhorassem efetivamente o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Como é natural, os estilos de liderança e a cultura organizacional condicionam muito a forma como o teletrabalho está a impactar na vida de cada um de nós neste momento. Os líderes têm um papel fundamental, nós às vezes damos por nós a mandar e-mails porque temos ritmos de trabalho distintos e estilos de vida distintos. Mandar e-mails a um colega em horas que já invadem, lá está, o dito campo pessoal, vamos imaginar mando um e-mail a um colega meu à meia-noite, nós esquecemos é que quando estamos a cumprir com essa ação, não estamos a dizer à outra pessoa que ela não é obrigada a responder, mas estamos a criar inevitavelmente esta sensação de ter que estar a responder a quem nos contacta. Portanto, os líderes aqui têm um papel impactante na gestão destas regras à distância. No entanto, eu prefiro sempre que nós possamos trazer para nós próprios um papel ativo e de gestão das nossas próprias rotinas. Como é natural, como nós temos, eu vou tentar passar aqui o PowerPoint, como nós temos a tecnologia na palma da mão, que já se revelava uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo um problema na modalidade em que nos encontrávamos pré-pandemia, agora é pior porque temos a ferramenta de trabalho e a ferramenta de descontração exatamente no mesmo equipamento. É necessário que as pessoas definam um momento para desligar, ou idealmente seria perfeito que as pessoas pudessem definir um momento para um detox digital, como vulgarmente se dissemina, e tomarmos consciência de que se nós estivermos permanentemente a deslizar o nosso dedo no scroll de notificações, no nosso e-mail, vamos imaginar que nos estamos a preparar para um momento de descanso noturno e estamos na cama ativamente a fazer uma visita última ao e-mail ou às tarefas da manhã, nós estamos a induzir no nosso cérebro uma atividade muito semelhante àquela que se verifica quando entramos num casino e estamos à frente de uma slot machine, em que o nosso dedo desliza à espera de uma imagem que nos faça parar. Como é natural, este tipo de atividade cerebral nos momentos pré-descanso não é o ideal. E como falamos antes, ou como eu partilhei convosco antes, a nossa responsabilidade na regulação dos ciclos de sono de vigília, nesta modalidade e neste contexto em que nos encontramos agora, é particularmente maior. Portanto, o detox digital é necessário, as pessoas tendem a relatar melhorias na qualidade do sono se retirarem a visita às notificações à tecnologia antes do momento em que vão descansar. Como é natural, isto dependerá sempre das preferências e da forma de estar de cada um de nós, mas se nós conhecermos os processos subjacentes a este gesto ou a estas escolhas, ficamos mais capacitados para decidir realmente de que forma é que queremos conduzir-nos nas nossas rotinas. Depois, e uma vez que vamos aqui quase nos 20 minutos, eu gostaria, apesar de ter mais algumas reflexões que eu gostaria de partilhar convosco, parece-me que será interessante se pudermos trocar ideias e se eu puder ouvir quem se encontra do outro lado. Eu costumo lançar um pequeno desafio, e é pequeno, efetivamente, que é o de refletirmos sobre algumas dimensões da nossa vida, com uma pequena provocação, que é: nós estamos muito preparados e socialmente formatados para reconhecer a pertinência dos business plans. Nós paramos para criar KPIs de um projeto, para definir metas de um projeto feito em equipa, nunca paramos para fazer um plano de vida. Não quer dizer com isto que tenhamos de definir milimetricamente aquilo que pretendemos para nós e reduzir a espontaneidade. Não seria entrar neste campo extremista, mas é pararmos para pensar e definir metas reais para o que é que eu pretendo em termos pessoais e emocionais, o que é que eu pretendo em termos sociais, em termos profissionais e em termos familiares. Nós, quando paramos para definir 3 a 4 metas, e este é o desafio que eu lanço para fazerem no momento em que tenham essa curiosidade ou essa oportunidade,
definir 3 a 4 metas para cada um destes campos, nós conseguimos, com um exercício muito simples, criar uma pequena bússola que nos pode orientar, ao invés de nos deixarmos guiar pelas bússolas externas, que muitas vezes é o que acontece. Nós, com este tal piloto automático que nos comanda no nosso dia-a-dia, acabamos por responder a bússolas que nem sempre são as nossas, e não há necessidade disso acontecer exclusivamente dessa forma. Portanto, às vezes, no pequenos exercício, eu digo que é pequeno porque nós, se fôssemos rigorosos, devíamos analisar pelo menos 12 dimensões na nossa vida. Portanto, se nós pararmos para olhar apenas para 4, o campo familiar, pessoal, social e profissional, já estamos aqui a abrir a nossa mente e o nosso mindset para uma nova forma de estar. E é útil escutarmos, particularmente nestes períodos em que é natural que as pessoas possam viver com algum tipo de ansiedade. Eu falei muito superficialmente pelos desafios da conciliação com os elementos que fazem parte das nossas casas, mas pode dar-se o caso de pessoas terem que enfrentar também sensações de ansiedade descontroladas, que são naturais numa altura destas, porque nós temos lá fora, isto do ponto de vista o mais primata possível, temos lá fora um perigo e, portanto, nós temos estruturas cerebrais próprias para reagirem ao perigo, vulgarmente a amígdala, que muitos de vós conhecerão, que é uma estrutura do nosso cérebro que nos permite estar atentos a qualquer sinal de alarme para podermos fugir se for necessário. Se nós estivermos permanentemente ligados às notícias, se tivermos uma predisposição especial para estados de ansiedade, pode ser mais difícil reduzir esta ativação cerebral, que a longo prazo é indutora de grandes níveis de stress, não é? Porque a atividade neuroquímica associada à presença de muito cortisol pode trazer um estado de stress crónico. Nós, racionalmente e assim muito superficialmente falando sobre esta questão, se quisermos controlar esta ativação excessiva, temos que acionar nada menos do que os nossos recursos conscientes. Pararmos para analisar que medidas é que estamos a introduzir nas nossas rotinas que são altamente protetoras. Substituirmos a nossa capacitação pelo estado de preocupação e aumentarmos esta ideia de nós próprios como estando a ser eficazes na obediência das medidas que nos permitem a todos proteger individualmente e enquanto sociedade. Mas enfim, isto seria um tema para um outro encontro. Eu se calhar aproveitaria agora para abrir a participação e a discussão de todos, tentando descobrir quais é que são os desafios que cada um de vós vai encontrando, porque as realidades são tão específicas. Não sei, Elsa. Olá, obrigada por esta meia hora, se calhar mais tempo que nós tivemos aqui da sua explanação sobre este tema. Eu se calhar abria então, ia devolver aqui ao grupo que temos hoje, devolver esta questão de nos colocarem as questões, de colocarem à doutora Ana Sofia Freitas as questões. Quando colocarem as questões, eu vou dizer o nome. Aqui a questão da Mónica, fica o pedido para que enumerem os 12 campos, além dos 4 já mencionados. Boa, ok. Boa, que giro, interessante. Eu posso já adiantar, envolve, por exemplo, na questão pessoal, a distinção entre emoção, caráter, porque nós tendemos a pensar em nós, campo pessoal, e não dissecamos. Portanto, é útil dissecar as questões do caráter, da gestão emocional e do autocontrole. Integra também, por exemplo, a parentalidade, para quando se aplica, porque nós raramente definimos planos sobre como nos queremos comportar neste papel de pais. Mas eu no final, a minha ideia seria deixar, eu posso adiantar já aqui, o contacto LinkedIn, que também permite depois, ou se o INA considerar útil, deixar o meu e-mail, eu também poderei responder e enviar estes dados de forma numa partilha mais direta. Muito bem. Estamos então também a aguardar mais questões que queiram colocar. Se calhar desafios ou maiores dificuldades que possam surgir. Na prática clínica têm surgido essencialmente as questões de ansiedade, como é natural, e da relação com as dinâmicas familiares. E nós temos introduzido exercícios muito simples que passam muitas vezes por recorrermos a uma comunicação que faça uso do significado das palavras, porque é raro nós comunicarmos com uma intenção clara. Nós usamos palavras que nos saem assim da boca e transmitimos muitas vezes aos nossos filhos, aos nossos companheiros,
mensagens que têm um conteúdo implícito e o número de conflitos tende a aumentar quando a comunicação não é absolutamente clara. Estou agora a recordar-me de uma questão que costuma surgir em contexto clínico. Não sei se temos... Temos mais questões do Carlos Linneu. Dá os parabéns à doutora Ana Freitas e à equipa também de preparação, obrigada, mas a questão deverá ter uma maior intervenção a nível legislativo, ou seja, o tema é muito importante, eu vou ler, este tema é muito importante e deverá ser mais aprofundado, deverá ter uma maior intervenção a nível legislativo para que se torne mais fácil a sua aplicação, uma vez que ainda são avessas à aplicação deste sistema de trabalho. Gostei da frase inicial, muitos técnicos superiores ambicionavam entrar no sistema de teletrabalho, só que a cultura instituída na administração pública é exatamente a aposta como mudar esta mentalidade, essa é que é a questão, como mudar esta mentalidade. O planeamento do tempo de trabalho é essencial, com objetivos SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Para atingir o controle do nosso bem-estar sempre ativo, a pergunta é: as pausas podem ser postas em causa por quem avalia o trabalho e estabelece os objetivos? Ok, estas questões são muito, muito pertinentes e eu sou muito ligada a este tema de conciliação e tenho particular apreço pela vantagem que pode trazer o teletrabalho. Efetivamente, há um mindset em torno do conceito de teletrabalho que faz com que as pessoas sintam uma insegurança grande quanto a de que forma é que eu vou controlar o meu colaborador, como é que eu sei que as pessoas estão efetivamente a trabalhar, existe este estado de insegurança. Depois, aqueles que arriscam e que conseguem implementar sentem uma necessidade de provar o que estão a fazer e muitas vezes as pessoas trabalham muito mais horas do que aquelas em que estão presencialmente no seu local de trabalho. Portanto, mas sem dúvida que temos aqui um desafio muito grande em termos de mindset e de mudança de mentalidade em termos de posicionamento do teletrabalho, além de precisar de um enquadramento legal que todos reconhecemos como fundamental. Agora, a introdução das pausas não tem que ser considerado como, a pergunta era se é considerado como uma não entrega do trabalho, não é assim, Elsa? Sim. Eu estou a tentar, estão a vir tantas questões. Ok, pronto. Mas assim, para atingir e o controle do nosso bem-estar sempre ativo, a pergunta é: as pausas podem ser postas em causa por quem avalia o trabalho e estabelece os objetivos? Ok, eu diria do ponto de vista completamente imparcial, sem pensar de forma concreta em cargos específicos ou em funções, que as pausas são necessárias, fundamentais e imprescindíveis. Nós temos que mudar de postura. Nós temos que mudar a posição do nosso corpo, nós temos que parar, interromper uma tarefa mental, fazer uma pausa para retomar e conseguirmos ter recursos dedicados a essa tarefa. De outra forma, os nossos recursos cerebrais não conseguem manter o seu nível de eficácia sem a adição destas pausas. Portanto, reconhecendo isto do ponto de vista prático e pragmático o mais possível, a utilidade destas pausas na otimização do nosso desempenho, eu diria que são fundamentais. Agora, claro que isto depende das culturas organizacionais, dos líderes, do tipo de trabalho e que funciona. Mas Elsa, eu vou colocar aqui, temos mais questões, de facto, tentando aqui a Alexandra, às vezes não aparece o nome todo, mas pronto, a Alexandra Alvarez coloca a questão: eu trabalho, estudo e contacto com os meus filhos sempre através deste equipamento. Vou ao museu, vejo ópera e balé neste equipamento. Tenho aqui uma relação de amor-ódio. Como ultrapassar esta questão? Muito bem, é natural. Agora, eu começaria por perguntar, se estivesse a falar com a Alexandra, em que momentos é que sente o ódio? Em que momentos é que surge, é que transita do amor para o ódio? Porque provavelmente é aí que está a carregar demasiado de si e é onde estará a abusar da sua disponibilidade para esta mesma ferramenta. O detox é fundamental, parar e distanciar, testar um pequeno método de distribuição do seu tempo pelos diferentes contextos, pelo trabalho, pela participação em atividades culturais, e ver se eventualmente eliminar este contacto com este aparelho e introduzir um livro ou simplesmente uma pausa consigo, se isto não se torna mais eficaz e melhora esta relação. Eu teria que conversar consigo e perceber melhor em que momentos é que surgem estes estados de desagrado, porque são os que suscitam naturalmente a maior curiosidade. Mas faça essa análise e veja de que forma é que poderia gerir melhor essa relação.
Eu recebi aqui uma mensagem da Elizabeth Rolo. Eu não sei se é possível colocar a questão por escrito, porque colocou a mão no ar, ou seja, quer falar, mas o ideal será fazer a questão por escrito. Eu já vou tentar aceder à sua imagem. De qualquer maneira, aqui colocado, vou pedir para alterarem, tenho aqui algumas indicações de números de telefone ou de em vez dos nomes. E assim eu não consigo saber com quem é que eu estou a falar, e depois também para nós está, ou seja, se conseguirem alterar, renomear o vosso perfil, para poder, ou seja, tem aqui uma questão colocada pela Vodafone smartphone, e depois torna-se mais complicado também identificar. De qualquer maneira, façam essa alteração para eu depois poder identificar exatamente quem é que nos coloca, ou seja, também está aqui questões só das iniciais e assim não consigo fazer chegar a pergunta. Não deve o controle ser feito à tarefa e não ao horário? Esta é uma das questões que está aqui também a ser colocada. Ok, depende do tipo de atividades profissionais. Pode acontecer o controle à tarefa ser melhor do que ao horário, se a tarefa tiver um grau de complexidade que se estenda no tempo, sem dúvida, perfeito. Se funcionar melhor com a sua atividade profissional, excelente. No meu caso, como dou muitas consultas online e algumas sessões de consultoria à distância, depende muito da agenda das outras pessoas. Quando estou sozinha a produzir um relatório, eu preciso do despertador para recordar-me da aproximação do compromisso que tenho de seguida. E, portanto, é mais uma gestão horária. Mas a gestão à tarefa, dependendo do perfil e do tipo de atividades, a fórmula e o princípio é exatamente o mesmo. Ok. A Ana Isabela Zenha Tavares coloca aqui a questão: fiz um plano que temos no início desta situação, que temos seguido, mais ou menos à regra. Refugiei-me, por exemplo, no exercício físico, passei de 3 vezes por semana para 5. Esta é uma observação que faz. Boa. Do António Carriço: boa tarde, estaremos perante uma caixa de Pandora do teletrabalho, com esta precipitação por um motivo tão adverso. Será que vamos ter uma realidade futura significativamente diferente da que temos? Eu já refleti muito sobre isso porque, como disse, tanto nas formações sobre a conciliação como na orientação de diferentes organizações para a implementação destas medidas conciliadoras, o teletrabalho está sempre em cima da mesa. E há efetivamente uma resistência muito grande por parte das organizações a implementarem, a reconhecerem a pertinência desta modalidade. E assim que nos vimos confrontados com esta necessidade, eu pensei imediatamente, bem, temos de repente a caixinha de Pandora aberta e as pessoas estão a descobrir de que forma é que isto pode ser implementado nas vidas e nas diferentes realidades, com a desvantagem de não termos tido tempo para nos prepararmos, não é? De repente vimos assoberbados de informação, com uma necessidade urgente de nos adaptarmos a ferramentas tecnológicas que desconhecíamos e, portanto, eu até assumo que esta forma abrupta tenha trazido desafios maiores do que aquela se tivéssemos tido tempo para nos planearmos e adotarmos e integrarmos este teletrabalho nas nossas rotinas. Agora, acho que é possível fazermos um bom uso desta experiência para otimizarmos a gestão de trabalho futura no período pós-pandemia. Vou aqui colocar mais uma questão da Anabela. Compreendo o que disse sobre concentrar-nos no presente. Não é também importante projetar-nos no futuro, neste tempo de alguma desesperança, visualizando momentos positivos? Muito bem. É que é a questão. Sem dúvida. Aliás, se nós temos esta competência que é de planearmos o nosso futuro, que é designada a memória perspectiva, é útil nós fazermos uso dessa memória. Agora, nós efetivamente vivemos muito pouco no aqui e agora. Eu nem entrei em temas que as pessoas tendencialmente consideram muito míticos, relacionados com mindfulness, que na verdade tem um suporte científico muito forte e que nos convida a introduzir a meditação nas nossas rotinas e que nos ajuda a convocarmos os nossos recursos atencionais para o aqui e agora. Porquê que este tema é tão importante? Porque se for por curiosidade, a título de curiosidade, partilho convosco. Se for estudar, observar o cérebro de uma pessoa que pratica a meditação regularmente e que, portanto, vive num estado dito
focado no aqui e agora, quando está a dormir, esta pessoa tem uma ativação entre as áreas cerebrais responsáveis pelo passado e pelo futuro muito menor do que aquilo que acontece connosco e com os nossos cérebros. Das pessoas que não praticam de forma tão intensa a meditação e não treinam esta concentração no aqui e agora. Agora, com isto, digo, se usar os seus recursos para planear um futuro e projetar um futuro positivo, ótimo. O que acontece é que a maioria das pessoas, quando pensa no futuro, pensa com uma preocupação antecipatória. E esta preocupação antecipatória pode ser útil no momento em que surge, ponto. Se nós mantivermos esta preocupação antecipatória, este estado de preocupação antecipatório, nós não nos estamos a fazer bem nenhum e condicionamos muito o nosso bem-estar no aqui e agora, que é onde nos encontramos. Não é? Vou aproveitar para ainda temos tempo para colocar aqui algumas questões do Luís Gil. Estou a tentar seguir a ordem que nos estão a fazer chegar, que estão muitas questões. Como fazer os líderes, chefias, controleiros aderirem ao teletrabalho? Eu ficaria tentada a perguntar a quem perguntou, a devolver exatamente a mesma questão. É desafiante, sim, mas agora, retirando o humor, a forma mais prática para trabalhar esta questão é desenvolver ações de sensibilização sobre o impacto da cultura organizacional no bem-estar dos trabalhadores. E isto aplica-se ao tema do teletrabalho como se aplica a muitos outros, mas tem que ser trabalhada a cultura organizacional. E eu posso partilhar convosco um exercício que o Google e outras grandes empresas aplicaram a nível mundial, que foi um exercício tão simples como as pessoas de manhã, antes de iniciarem o seu grupo de tarefas e de exigências profissionais e responderem às exigências profissionais, despenderem 2 minutos do seu tempo para enviar um e-mail de apreciação. E é só isto, a tarefa é esta. 2 minutos para enviar um e-mail de apreciação, seja o colega que trabalhou connosco ontem que nos ajudou naquela tarefa mais complicada, seja aquela pessoa que falou connosco e foi muito simpática ao telefone, o compromisso é exclusivamente este. E com este pequeno exercício, ao fim de 21 dias, o score, a pontuação para o bem-estar dos colaboradores em contexto de trabalho e para a valorização da interação social subiu grandemente e bastou um pequeno exercício para manipularmos um pouco a cultura organizacional em que as pessoas se encontravam inseridas. Portanto, isto tem que ser trabalhado como um todo, mas a chave é sempre a cultura das organizações. Aqui também outra questão da Natália Viseu. O teletrabalho tem enquadramento legal. A questão é a gestão da conciliação na otimização do desempenho profissional, de modo a ser fácil o superior hierárquico monitorizar. Como fazer? Ok, mais uma vez, isto implica uma observação minuciosa ao tipo de tarefas e à realidade organizacional. Agora, os líderes têm que reconhecer que, dependendo da vida dos colaboradores, que os seus colaboradores encontram em casa, o tipo de tarefas a ser apresentado tem que ser doseado de forma distinta. Nós não podemos pedir a uma pessoa que está sozinha em casa ou a outra que tem 3 crianças que as estão sempre a interromper, não podemos pedir exatamente o mesmo tipo de tarefas ou esperar exatamente o mesmo tipo de resultados. Portanto, implica sempre esta análise e criar uma forma fluida para monitorizar esse trabalho. Seja telefonicamente, seja às vezes acordando com a equipa, fazer um check-in regular numa determinada hora num chat comum, fazer uma chamada de grupo para uma pausa de café. Vai depender muito das realidades de cada profissional e eu teria todo o gosto em olhar consigo depois, se considerar útil ou necessário, olhar minuciosamente para a realidade que a acompanha, porque depende muito da complexidade das funções e das pessoas que estão a ser geridas. Outra questão também colocada do José Cruz: o teletrabalho é positivo a médio ou longo prazo ou deverá ser utilizado apenas durante um período curto? Ok. Depende, e eu peço desculpa por usar esta, que é uma resposta que não é incrível, mas depende muito e julgo que vai concordar comigo. Se eu tiver um colaborador da minha empresa que vive a 2 horas de distância do seu local de trabalho, eu acredito que ele vai beneficiar muito de uma modalidade de teletrabalho continuada. Agora, o mesmo não se aplica às pessoas que não têm esta limitação, não é? Que é o tempo que despendem entre casa e o trabalho. Eu sou apologista e tenho visto grandes resultados da conciliação das 2 modalidades, o trabalho presencial e o teletrabalho. Até porque as pessoas se distanciarem das suas equipas
sofrem depois um problema que nós também não queremos ter que resolver, que é o do isolamento do seu grupo e de pertença ao seu grupo. Nós somos seres sociais e nós funcionamos muito melhor se nos sentirmos como um elemento que pertence. Aliás, e para ver seguir esta linha de pensamento, eu sei que há pessoas que não gostam, mas há muitas empresas que consideram fundamental, quando as mães estão de licença de maternidade, manterem contactos regulares com a sua equipa, porque são vários os relatos das pessoas que depois de um período de ausência por licença de maternidade, quando regressam, sentem que não pertencem àquele grupo e, portanto, nós não queremos que isto aconteça. Nós somos seres sociais e nós não gostamos de perder esta ligação. Idealmente, quando é possível conciliar os dois, perfeito. Quando existem realidades em que a manutenção continuada do regime de teletrabalho se sobrepõe, compreendemos também que tenha que ser considerada essa possibilidade. Okay. Vou colocar aqui mais uma questão de Nuno Correia, que identifica o organismo, o Instituto Nacional de Estatística. Primeira questão, coloca duas questões. É autorizada a validação por parte da entidade empregadora se o seu colaborador está efetivamente em casa em teletrabalho? Questão 2. E deverá ser efetuada a análise de risco ao seu posto de trabalho? Duas questões aqui colocadas. Ambos, sim, é importante, sem dúvida, e a pessoa está autorizada a fazer essa verificação. Claro, de outra forma, é muito fácil nós desligarmos do compromisso que nos une e que é um compromisso formal, portanto as regras mantêm-se. Aqui, Filomena, coloca aqui outra questão, Filomena Gonçalo, é possível explicar melhor o exemplo da Google? Explico, claro que sim. Então é assim, aquilo é um exercício prático que se designa 2 minutos de apreciação. É assim o programa. Claro, é em inglês, mas tudo bem, mas é este o significado. E a ideia é, vamos imaginar que eu vou começar agora o meu dia de trabalho e acabei de abrir o meu computador. Tenho uma lista interminável de e-mails para visitar. A primeira tarefa que eu tenho que cumprir é de enviar um e-mail de gratificação, que, por exemplo, se eu amanhã fizesse esta tarefa, o meu e-mail seria a Elsa Belo por ter estado aqui disponível tão ativamente para mediar esta conversa. A ideia é eu selecionar alguém que tenha estado ligado a mim no dia anterior ou na semana e que me tenha sido útil no meu trabalho e envio um e-mail de gratificação. É um agradecimento, um elogio, e isto, como é uma tarefa que todas as pessoas da organização estão a manter em simultâneo, cria uma rede de positivismo que é contagioso. É contagioso. Nós basicamente mantemos o nível de positivismo ativo nas nossas equipas e geramos uma onda de contágio. Portanto, inevitavelmente encontramos logo o impacto de medidas pequenas como esta junto dos nossos colaboradores. Aqui mais uma questão da Anabela. Quais considera que devem ser as competências a trabalhar nas pessoas e dirigentes para melhorar o teletrabalho? Ok, primeiro, habituar-nos a escutar, ouvirmos as pessoas. Estamos a pensar em implementar o teletrabalho, os dirigentes, uma equipa de técnicos superiores, parar e conversar sobre o tema. Porquê que eu quero? Porque isto é uma questão, eu tenho uma ideia fantasiosa de que o teletrabalho vai melhorar grandemente a minha vida. Porquê? Pode ser porque retiro as horas de trânsito, porque consigo ter mais tempo para gerir outras responsabilidades do meu dia, mas ao escutar, entender porque é que isto é importante, perguntar às pessoas de que forma é que isto poderia funcionar, criar modalidades de teste. Vamos imaginar, iniciamos com uma equipa de um departamento em específico durante 15 dias, introduzir o teletrabalho de forma rotativa, testar, considerar que nós não vivemos de verdades absolutas, nós temos que encontrar um método que funcione e que seja adaptado à realidade em que estamos inseridos. Agora, eu diria sempre que teríamos que preencher 3 fases. A primeira, ao escutar e identificar, mapear a situação da equipa onde eu estou inserido. Depois, definir um período de teste e fazer uma avaliação final da pertinência, o que é que correu bem, o que é que correu pior e adaptar para uma implementação efetiva e funcional. Coloca aqui uma questão do Luís Gil. A verificação, ou seja, é uma explicação relativamente à questão que colocou há pouco. A verificação não é de estar em casa, em teletrabalho, mas sim em teletrabalho, onde quer que esteja. A tecnologia assim o permite. Não, isso aí a pessoa pode, compreendo a curiosidade, a pessoa pode estar onde quiser estar e a entidade empregadora não tem que opinar sobre se a pessoa se encontra na sua casa ou se está no café
onde tem um espaço onde se consegue concentrar. Portanto, mais uma vez, é provável que alguns líderes fiquem incomodados com a distinção entre estar em casa ou estar no café. Se o nosso foco se direcionar para a produtividade e para a eficácia, estes fantasmas que nos podem atormentar perdem rapidamente a sua dimensão, porque eu tenho que estar efetivamente preocupada com o sucesso de um projeto ou de uma tarefa que eu atribuí ao meu colaborador. Não, se ele consegue desempenhá-la eficazmente no café, excelente, ótimo, não é? É uma questão de autogestão sempre. Agora, compreendo que em alguns contextos possa isto levantar alguma situação de desconforto, não sendo decisiva para a eficácia do teletrabalho. Outra questão aqui colocada, desta vez pelo Pedro Andrade. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Tem sido, algumas pessoas têm dado os parabéns. Em termos organizacionais, o teletrabalho terá futuro. Como será aplicado no futuro a aprendizagem com este período de teletrabalho? Como será a aprendizagem com este período de teletrabalho? Como será aplicado no futuro a aprendizagem com este período de teletrabalho? Eu, honestamente, apesar de estarmos agora todos neste contexto, não creio que a realidade futura vá mudar tão drasticamente assim, a ponto de termos que reorganizar a nossa mentalidade para o trabalho. Creio que é uma forma de estar profissionalmente que será cada vez mais explorada. Pelas questões óbvias, a evolução tecnológica é Só, Rui, não consigo ouvir. Peço desculpa, estamos a ouvir o som de alguns participantes. Por vezes... Continuem. Só os oradores devem desmutar o microfone. Só os oradores, faz favor. Lá, estou de volta. Estamos cá. Agora, a evolução tecnológica é evidente, e daí acabarmos este PowerPoint com o ET, com o dedo indicador no ar erguido, porque muitos de nós há alguns anos duvidaríamos se nos dissessem que o dedo indicador seria um elemento importantíssimo na forma como nós comunicamos hoje, e a verdade é que nós comunicamos por e-mail, temos a informação na palma da mão, portanto eu creio que esta modalidade do teletrabalho vai reverter-se de particular importância cada vez mais ao longo do futuro. As modalidades de aprendizagem provavelmente também passarão para esta ligação à distância. Nós vemos agora, estamos neste encontro virtual ao invés de estarmos numa sala de formação, e certamente que nas 200 pessoas aqui presentes, muitos de nós passamos mais tempo agora a fazer um curso online ou atentos a webinars, web talks, portanto, e a aprendizagem é possível nesta modalidade. Como é natural, nós precisamos do contacto pessoal e do contacto social. Não há como negarmos a importância da interação pessoal e da interação presencial, mas creio que temos um campo a explorar de grande potencial, onde se inclui a aprendizagem à distância, enquadrada no teletrabalho também. Não estamos a ouvir, Elsa. Acho que o microfone está desligado. Eu também Oi? Já está. Já está. Será que agora já estou com o som? Já estou. Com a imagem, sim. Estou a tentar encontrar aqui mais questões. Algumas das observações que estão aqui colocadas é de falar sobre a pertinência deste tema e de estarmos em webinar neste contexto a partilhar estas experiências e a termos esta abordagem através da doutora Ana Sofia Freitas. Não sei se houve alguma questão que tivessem colocado e que tivesse passado. Neste momento não estou a encontrar aqui mais questões que tenham sido colocadas. Há a probabilidade das minhas respostas também não terem ido completamente ao encontro das expectativas de quem as colocou. Se assim for, podemos falar no outro momento, eu terei todo o gosto em fazê-lo individualmente, se não tiver sido suficiente o contacto aqui. Há aqui uma questão, que ainda temos alguns minutos. Bom. Com o teletrabalho, houve alterações nas dinâmicas laborais, uma questão colocada pelo Nuno Magalhães. Volto a repetir, com o teletrabalho houve alterações nas dinâmicas laborais, sendo que em alguns casos é interpretado pelas FIAs como um aumento do período de disponibilidade do trabalhador, passando das 7 a 8 horas diárias para um horário mais extenso que o normal. Assim, onde entra e como se gera o chamado direito a desligar do funcionário quando ultrapassar do bom senso? Muito bem. É verdade,
Isso acontece muito, acontecia antes e está a acontecer mais agora porque estamos todos nesta modalidade. Eu, mais uma vez, cada realidade tem a sua complexidade e eu não conheço aprofundadamente o contexto em que esta pessoa se insere, mas eu não tenho outra alternativa que não seja remeter para a nossa própria autogestão. E eu sei que às vezes é difícil, mas uma coisa é nós abrirmos a exceção para estarmos disponíveis num horário que não nos faz bem, vamos imaginar, enfim, depois da hora de jantar ou quando estamos com os nossos filhos, enfim, depende muito de realidade para realidade, mas uma coisa é tornarmos isso a exceção, outra coisa é tornarmos a regra. E a verdade é, depende de nós decidir quando é que não vamos ao e-mail, quando é que deixamos de ir ao e-mail. Até porque há muitas urgências que nós reconhecemos que são urgências momentâneas, que depois perdem o seu impacto. E não há nada como nós autogerirmos esta dinâmica que se vai estabelecendo numa modalidade que é desconhecida por todos e é desconhecida para todos. Da mesma maneira que quando nós temos compromissos, estamos no nosso local de trabalho, temos um compromisso que é real, efetivo, que nos obriga a retirarmos do nosso local de trabalho, nós não temos desculpas estruturais estando em casa, mas temos este respeito por nós próprios e é importante mantermos essa disciplina. Parece difícil, mas é mais difícil o primeiro passo do que propriamente a manutenção. E se nós comunicarmos de forma clara esta intenção, não há como não ser acolhida. Se nós mantermos a nossa eficácia, o nosso profissionalismo, o nosso rigor, não há como não ser respeitado e integrado. Vou colocar aqui uma questão, colocada, talvez a última, colocada pela Sandra Marques, a necessidade de elaboração de instrumentos de registros de tarefas / evidências do trabalho são fundamentais para a avaliação CIADAP, é uma questão. Necessidade de reformular os objetivos definidos, já que as metas definidas foram não execuíveis nos tempos até então fixados, nos termos até então fixados, esta é que é a questão. Sim, o CIADAP dava para outro encontro. Não vamos entrar por aí, não é? Mas claro que sim, que essa revisão é necessária. Mais importante do que as ferramentas de controle, de registro, esta burocracia que nós tendemos a adicionar e que pode ser pensada para o contexto de teletrabalho, às vezes é preferível o registro num espaço coletivo de teletrabalho. Vamos imaginar um chat comum ou um e-mail periódico. É preferível do que estarmos a alimentar mais burocracia. Porque a burocracia associada ao contexto de teletrabalho pode ser preenchida, pode dar-se, é fácil nós cairmos na tendência de ok, temos que preencher um documento de verificação. Eu não preencho agora, nem ao final do dia de hoje, vou deixar para o final do mês, quando for necessário, preencho todos os dias que estão para trás. Portanto, perde-se a pertinência do documento, perde-se a pertinência da forma de registro. Nós temos que repensar, sim, os objetivos e sim a forma de fazer esse controle da atividade que deve ser o mais prático e funcional possível. Vou só fazer aqui uma última ronda, colocar aqui a última questão que está aqui colocada. Vai à vontade. Pela Maria Cristina Oliveira. Tenho um filho com 7 anos no 2º ano e fui empurrada, entre aspas, para teletrabalho. Como se gera o teletrabalho com o acompanhamento a filhos, isto junto da entidade empregadora? Muito bem, lá está. Ter uma situação destas ou ter uma situação sem o filho de 7 anos que exige muitos recursos e disponibilidade são realidades completamente distintas. É importante explicar que efetivamente os desafios são completamente dispares, mas mais do que sinalizar o desafio é apresentarmos soluções que connosco sejam eficazes. Ou seja, se neste caso em concreto, vamos imaginar que isto seria uma situação de uma pessoa que é assaltada telefonicamente às 10 da noite. Explicar, além de, porque nós temos uma predisposição, e isto acontece nos diferentes contextos da nossa vida, e mais uma vez não quero dizer que seja o caso desta pessoa, mas isto é muito frequente, nós falarmos do nosso cansaço, falarmos com uma voz cansada, nós tendencialmente queixamos porque estamos cansados. Se nós associarmos a isto uma dica que funcione connosco, seja a partir das 10 eu não consigo por este motivo, mas lhe garanto que amanhã a partir das 9 estou completamente focada nesta tarefa, ou outro tipo de estratégias que possam ser transmitidas, e aqui falamos exclusivamente da transmissão à entidade pregadora, eu convido sempre as pessoas a pensarem o que é que resulta e comunicar essas estratégias que resultam, pensar sobre elas primeiro, porque se nós vamos só com a voz
que fala da nossa dor e do nosso desconforto, podemos não encontrar tanta disponibilidade do outro lado. Portanto, eu convido sempre a pensarmos na estratégia que resulta. E depois vai ter que tirar tempo para estar com toda a sua disponibilidade para acompanhar a criança de 7 anos, porque não há como, não é? Nós temos mesmo que parar, interromper as nossas tarefas e dedicar-nos, e às vezes é preferível 15 minutos intensos e focados do que 40 em que estamos entre o e-mail e entre a criança. As questões assim mais expressas aqui, as questões já terminaram. Ok, boa. Agradecer a todos Agradeço a todos também. Agradecer especialmente a presença da Ana Sofia Freitas e da nossa intérprete, que esteve incansavelmente durante este tempo a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Parece que eu fiz aqui uma pequena incorreção de início e disse mal a identificação da língua gestual portuguesa, peço desculpa por isso. E agradecer a presença de todos e dou assim por terminada esta sessão. Amanhã, ainda também dentro deste programa, vamos ter mais um webinar também identificado aqui para esta questão. Estão aqui a ser colocados uma questão sobre a avaliação desta sessão. Agradeço que vocês participem, é só colocar a identificação daquilo que consideram sobre o webinar que acabou de acontecer. Agradecer a todos e agradecer também à FCT e à FCCN a disponibilidade que também teve nesta sessão com a presença do Walter Gouveia, que nos deu aqui também apoio. Obrigada a todos, vamos pedindo então para fazerem esta... Eu retribuo os agradecimentos e mantenho a minha disponibilidade para o outro contacto posterior. Muito obrigada. As pessoas estão a sair da sala. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Até amanhã a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, muito interessante. Tenho o meu filho aqui ao meu lado e foi de grande ajuda. Muito obrigada. Obrigada. Excelente apresentação, excelente condução, fantástico. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Isto é muito importante.